Pois muito bem, esta interrupção, como viram, não foi longa, nem um minuto, um minuto foi aquilo que eu disse. E vamos então continuar. Lembrava que o desporto é um universo que interfere com todos os outros e que deve ser sempre utilizado como referência essencial. É também um espaço sem limites, onde sempre se podem melhorar marcas, sempre se pode fazer melhor e valorizar o esforço como forma de vida. Inclusivo, adaptado a todos, cria familiaridades, afetos, possibilita impossíveis, concretiza solidariedades, enfrenta e aperfeiçoa erros e vícios. O desporto é sempre a melhor solução, a mais barata e a mais inteligente. Desta curta introdução, vamos ficar consigo até às 21h50. Sr. João Rosa, seja bem-vindo à Rádio Matosinhos Online. Muito boa noite. Boa noite, muito obrigado. Sr. João Rosas foi coordenador operacional na Academia de Futebol do Padroense Futebol Clube. Vem pela primeira vez à Rádio Matosinhos Online para nos falar de futebol. Obrigado pela sua presença na Rádio Matosinhos Online e vamos conversar para todos os ouvintes que nos sintonizam. No entanto, gostaria que nesta entrevista falasse um pouco de si enquanto pessoa, mas também da sua formação e da sua carreira desportiva de futebol. Antes disso, gostava de lhe dizer que me honra com a sua presença. É um prazer enorme tê-lo cá na Rádio Matosinhos Online, porque ter o treinador João Rosas numa entrevista de 1 hora, curtinha que seja, é efetivamente, não só para mim, mas também para a Rádio Matosinhos Online, uma honra muito grande ter, como já disse, o Sr. João Rosas como entrevistado neste programa Maré de Opinião. Por isso gostava então de lhe perguntar, o Sr. João Rosas, se não se importa, como eu dizia, de falar um pouco da sua formação, da sua carreira desportiva ligada ao futebol. Pode ser? Pode ser, claro que sim, Sr. Adelino. Antes de mais, queria agradecer de facto o convite que me foi formulado. Duplamente honrado por estar aqui. Primeiro, por estar na companhia do Sr. Adelino, um excelente profissional, do qual eu me habituei ao longo dos anos, nos anos que estive ligado ao futebol, de acompanhar ainda em projetos anteriores na sua carreira ligado ao futebol. E depois, de facto, falar sobre o futebol. A minha experiência é muito simples, a minha experiência e o meu percurso de vida é, se calhar, igual a tantos outros cidadãos do mundo que são apaixonados por futebol e que desde criança iniciam uma carreira desportiva, primeiro do modo espontâneo, que é na rua, não é? E na saúde do tempo. E o futebol de rua ainda era bem melhor. Exatamente. Portanto, havia espaço para jogarmos e, de facto, passávamos o dia todo a jogar futebol. E depois, de um modo mais organizado, portanto, afiliado em clubes, portanto, o Lessa de Vali foi o meu primeiro clube aqui do Concelho de Matosinhos, e depois, de facto, saltei para o Futebol Clube Porto, onde estive 4 anos e fui campeão nacional júnior, portanto, onde tive o privilégio de conviver com muitas referências do futebol do passado e também, felizmente, muitos deles ainda estão de boa saúde. E, portanto, e depois segui o futebol, digamos, num âmbito mais amador, em que percorri vários clubes do distrital. Muito cedo deixei de jogar, acabei no Padroense, precisamente como atleta, com 25 anos, tirei o curso de treinador de primeiro nível, portanto em 1996, e portanto a partir daí iniciei uma carreira de treinador porque achava que, como praticante, já não era tão aliciante. E então a partir daí, de facto, iniciei uma carreira de treinador em que abracei vários projetos, que tive muita honra de representar os clubes que estive e, portanto, no fundo, fazer aquilo que gosto, que é estar ligado ao futebol, mas no modo de treino. Campeão nacional em júniores do Futebol Clube do Porto, com 25 anos, um jovem ainda para o futebol. O que é que o levou a deixar o futebol? Olha, se calhar a minha experiência de vida se calhar foi o que me fez continuar ligado ao futebol. Porque, de facto, nós, quando somos jovens, carregamos sonhos que só nós sabemos, nós e o travesseiro, não é? Claro. E, portanto, eu quando vejo os jovens que hoje estão comigo, no meu clube, quando eu estou a trabalhar, e até nos outros clubes,
eu percebo perfeitamente o que lhes vai na alma. E, portanto, eu tento, de alguma maneira, retribuir aquilo que me deram a mim enquanto eu era jovem treinador. O que se passou é muito simples, portanto, são os episódios da vida, portanto... Não foi por motivo de lesão? Não. Felizmente não. Ainda bem. De facto, são opções de vida, casei muito cedo, portanto, o futebol em Portugal, já naquela altura, e hoje também, em termos financeiros, é muito instável. Sim, os jogadores profissionais são instáveis. Eu casei muito cedo, constituí uma realidade familiar também com algumas responsabilidades e que, como eu costumo dizer, o futebol não me pagava as contas. E então tive que me atirar para uma área profissional, portanto, fui bem sucedido em termos profissionais, assumi uma profissão ligada à área comercial e depois continuei ligado ao futebol, mas no futebol distrital, em que jogava ao fim da tarde, portanto trabalhava durante o dia e jogava ao fim da tarde. E portanto assim conseguia conciliar a minha paixão e conseguia também ter a minha segurança em termos de segurança económica para poder cumprir com as minhas responsabilidades. Portanto, basicamente é isso. Muito bem. Sr. João Rosas, quero aproveitar a sua presença na Rádio Matosinhos Online para este seu primeiro programa na Rádio Matosinhos, para lhe perguntar se quer fazer um curto balanço, não vou pedir que faça um balanço enorme, mas um curto balanço do futebol de formação a nível nacional, sem esquecer os clubes de Matosinhos que mais apostam na formação. Pode ser? Claro. Olha, eu acho que Portugal tem experiências dadas ao nível da formação. Nós hoje em dia, eu acho que a formação em Portugal, de um modo geral, trabalha bem. Há treinadores competentes, há bons jogadores. Os clubes, neste momento, começam a ter condições. E, portanto, o que eu acho, muitas vezes o que falta é, primeiro, acreditar nos projetos, portanto, acreditar de facto que temos qualidade naquilo que fazemos, sermos rigorosos, porque, por vezes, quando não acreditamos, há a tendência para nos desleixarmos e, de facto, depois perde-se o rigor. E, perdendo-se o rigor, seja em que atividade for, portanto, perde-se o controle da situação e, portanto, o Conselho de Matosinhos tem belos representantes da era do futebol. Portanto, há clubes que têm longas tradições e história no futebol de formação. Hoje as dificuldades são diferentes do que era há 10 e há 15 anos atrás. Portanto, hoje se calhar temos condições para treinar e para jogar. Temos é que conseguir cativar os atletas a estar presentes no futebol, a vir para o futebol, porque hoje em dia os jovens atletas, enquanto nós, na nossa altura, se não jogássemos futebol, não tínhamos mais sítio para onde ir, hoje quase que os temos que ir roubar aos shoppings, aos centros comerciais, às esplanadas, às discotecas, à internet, às Playstations, e temos que os trazer para os campos de jogos e para os campos de treinos para os motivar. Portanto, hoje os clubes encontram outras dificuldades de motivar os jovens a estar e a continuar no futebol e no desporto, e portanto este é que eu acho que é o grande desafio. E o Conselho de Matosinhos tem boas infraestruturas, tem, digamos, um grande volume de atletas e de pessoas ligadas ao futebol, e portanto o que eu acho é que é preciso também, e se calhar a Rádio Matosinhos Online também está a dar o seu contributo, é preciso dar voz a estas pessoas, porque, como dizia um amigo meu de longa data, muitas vezes não chega só a fazer bem, interessa mostrar que se está a fazer bem. E cada vez mais estamos numa sociedade muito mediática e importa dar voz a estas pessoas para que nos lembre, para que nos sacuda, para que nos acorde que de facto aqui ao lado temos um clube com condições em que podemos pôr os nossos familiares, podemos ir ver os jogos, podemos estar presentes, podemos no fundo sublinhar o bom trabalho que eles fazem. E portanto, de um modo geral, Matosinhos tem boas condições, portanto falta as pessoas acreditarem e dar voz às pessoas que realmente estão envolvidas no desporto. E podemos lembrar que no Conselho de Matosinhos disse muito bem que temos alguns clubes com uma capacidade enorme de albergar centenas de jovens. Podemos lembrar alguns, podemos lembrar o Padroense, podemos lembrar o Leixões Sport Clube, podemos lembrar o Senhora da Hora, que também é um grande viveiro de jovens atletas, e outros clubes também, que para além destes, que também vão apostando nos jovens, mas se calhar em número menor. De qualquer das formas, temos pelo menos 3 grandes clubes no Conselho de Matosinhos que conseguem ter nas suas camadas jovens centenas e centenas de jovens, o que é realmente muito importante. Muito importante. Senhora Rosas, acredita que o futebol é um fenómeno social? E se acredita, perguntava-lhe porquê. Olha, eu acho que é um fenómeno social e, se calhar, dos mais importantes. Eu acho que, neste momento, para muitos especialistas, é um case study o futebol. Porque o futebol
Se repararmos bem, eu acho que todos nós temos perfeita noção disto. O futebol desperta emoções, muitas vezes antagónicas. O que eu quero dizer com isto é que no mesmo jogo temos, por exemplo, 1 milhão de pessoas a assistir a um jogo e no mesmo lance existe metade das pessoas com um sentimento de alegria e a outra metade com um sentimento de tristeza e de fúria e de raiva. E, portanto, no aspecto emocional, o futebol desperta sensações únicas. Eu acho que há poucas coisas na nossa vida, que despertam têm esta capacidade de reunir as pessoas, de provocar estas emoções. Depois, atrás disto, como o futebol mexe com as pessoas, atrás disto surgem outros fenómenos, na área comercial, na área social. Há muita atividade, muita indústria à volta do futebol. Eu falo dos média, eu falo dos vestuários de desporto, eu falo enfim, de um conjunto de coisas, dos autocarros, das pessoas, portanto, muita movimentação à volta do futebol. Eu tinha um amigo que me dizia, para vermos a importância que o futebol distrital tem, basta domingo de manhã a gente sentar-se com um banquinho na ponta rápida e ver quantos carros passam para um lado e para o outro só por causa do futebol. É os autocarros, é os carros das famílias, é os jogadores para um lado e para o outro. Portanto, há aqui uma movimentação económica à volta do futebol que eu acho que a maioria das pessoas, nomeadamente os políticos, não têm a verdadeira noção, ou se têm, não lhe dão a importância que devia ter. Infelizmente, para depois apoiar os clubes, de facto, a dinamizar cada vez mais esta influência que o futebol tem. Portanto, o futebol é, de facto, um fenómeno social muito importante hoje em dia, portanto, e é, como eu digo, um case study para a sociedade atual. Muito bem. Sr. Rosas, o que é que diria, se lhe falar do futebol profissional, amador e lúdico, que diferenças sobre as vantagens e desvantagens? Olha, se pensarmos no futebol, nessas 3 vertentes, eu acho que no passado, se calhar bem recente, pensamos sempre que o futebol negócio só era possível através do futebol profissional. Hoje em dia assistimos a uma realidade bem diferente, que é possível fazer negócio do futebol amador e é possível fazer negócio do futebol lúdico. Se não, vejamos quantos espaços indoor existem hoje em dia espalhados pelo país, quantos campos são alugados por grupos de amigos, por empresas que querem praticar futebol e, portanto, querem fazer do futebol uma atividade lúdica. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é que, de facto, o futebol profissional é, se calhar, a carreira mais apetecida, porque traz fama, traz glória, arrasta massas, multidões. Nós, se estivermos envolvidos nela, somos conhecidos, passamos a ter um protagonismo, de facto, diferente, mas quem gostar do futebol por si só, é possível hoje em dia fazer uma carreira profissional associada também ao futebol amador e ao futebol com um caráter lúdico. E, portanto, as grandes diferenças hoje em dia é que, de facto, o futebol profissional, por causa dos média, dá mais visibilidade. O resto, portanto, é possível, como eu digo, nas outras 2 vertentes, conseguir estar ligado ao futebol, também gerando receita e fazendo dele um negócio. Muito bem. Sr. João Rosas, futebol made in Portugal e a sua importância no mundo, gostava de falar e de lhe perguntar o que é que pensa sobre este curto tema, que é efetivamente o futebol made in Portugal e a sua importância. Muito bem. Olha, eu tive a noção, tive uma noção se calhar mais atualizada do que é o futebol made in Portugal, por vários motivos. Primeiro, nós somos muitas vezes bombardeados com notícias de que, de facto, as organizações mundiais de futebol permeiam o nosso país, os nossos praticantes, os nossos treinadores, com, de facto, prémios como os melhores jogadores do mundo, os melhores treinadores do mundo, os melhores diretores do mundo, os melhores managers do mundo. Portanto, nós hoje em dia temos o melhor empresário, Jorge Mendes, temos o dirigente, o Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa, que foi classificado como um dos dirigentes com maiores troféus ganhos e, portanto, com um dos melhores dirigentes do mundo. Treinadores, temos vários treinadores, em que o expoente máximo é o nosso querido José Mourinho. Jogadores, tivemos vários na história e continuamos a ter o Cristiano Ronaldo. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que o futebol made in Portugal
tudo que se produz para o futebol feito em Portugal é lá fora reconhecido de um modo absolutamente, eu acho que é ímpar. E portanto e de forma diferente da noção. Não, eu quero dizer é que nós cá dentro não temos a noção de como somos vistos lá fora com este fenómeno. Porque se o tivéssemos, de facto... Mais importância fora muito mais importância. Portugal é, se calhar, numa primeira fase reconhecido, não tanto como país em si, mas como sendo o país do Mourinho, o país do Ronaldo, o país... Pelos seus representantes... Pela visibilidade que tem. Exatamente. E, portanto, eu, fruto da minha atual profissão, que é consultor comercial na área da exportação, tenho visitado vários países, nomeadamente os países do Médio Oriente, em que eu fico absolutamente derretido com a visibilidade que o futebol tem e os nossos treinadores, e os nossos jogadores e os nossos representantes do futebol. Portanto, o que eu acho, e isto é o que eu gostaria de deixar aqui como frase mais importante, é que, de facto, se nós cá dentro tivermos a verdadeira noção do que representa o nosso meio em Portugal no futebol, nós se calhar investiríamos mais no futebol e dávamos mais apoio ao futebol, digamos, à base da pirâmide também, aos clubes da formação distritais, para que potenciem mais jovens, para que apareçam jovens com mais qualidade, para que se melhore a qualidade do treino, porque vamos com certeza continuar a dar para o mundo do futebol bons atletas, bons treinadores, bons dirigentes, bons agentes de futebol. Acredita? Acredito, sinceramente. Muito bem. Vamos passar então a outro tema, se não menos importante. Eu gostava de lhe perguntar: futebol amador, sénior e de formação. Que modelo? Que dificuldades? Que futuro? Olha, é uma excelente questão, porque eu acho que está na ordem do dia. Nós hoje conseguimos assistimos digamos, aos clubes de âmbito amador, do distrital, dos vários distritos de Portugal, nomeadamente aqui do distrito do Porto, em que têm de facto algumas dificuldades em termos de gestão financeira. E, portanto, e cada vez mais a Associação Futebol do Porto tem implementado uma política de apoio à formação, ou seja, hoje em dia uma transferência de um atleta de um clube para o outro paga uma taxa superior. O futebol sénior, se não tiver um determinado número de atletas no banco, atletas formados no clube, não pode ir com os 18, só pode ir com 15 ou 16, e portanto toda a orientação de quem dirige o futebol está a vocacionar os clubes para a formação e para pagarem a formação. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que os clubes atualmente, no seu futebol sénior, quer queiramos quer não, é a montra maior dos clubes, estão neste momento também todos eles, uns de uma forma mais agressiva, outros de uma forma mais lenta, a apoiar na sua formação e a preencher os plantéis séniores com atletas formados nas suas escolas. Isso traz algumas vantagens para os clubes também, porque além de, em termos orçamentais, ser um projeto sempre mais económico, mais competitivo e no fundo, coincidente com a realidade social hoje em dia de Portugal, também consegue manter uma identidade do seu clube através destes jovens jogadores que, quando chegam aos séniores, honram a camisola e morrem pela camisola, morrem entre gomas, como é lógico, se calhar é agressivo demais, mas são miúdos que sentem de facto o clube de uma maneira diferente. Não quero dizer que os atletas séniores, quando vêm de outros clubes, também não a sintam, mas é diferente. Portanto, os atletas sabem o que eu quero dizer com isto. Portanto, depois, além disso, portanto, o clube consegue, com estes atletas formados nas suas escolas, uma identidade. E mais importante do que isso, é que os infantis de hoje olham para os séniores de hoje e acreditam que daqui a 10 anos podem ser eles a jogar e a vestir aquela camisola. E, portanto, é esta dinâmica, é este ciclo de acreditar no projeto, de acreditar no clube, de viver o clube e dar tudo pelo clube, que eu acho que os clubes ganham apostando na formação. Muito bem. Sr. João Rosa, sabemos que o senhor aposta imenso na formação, é um grande pioneiro da formação, mas, apesar de tudo, gostava de lhe perguntar: uma verdade ou uma máscara, isto da formação? Infelizmente, eu acho que na maioria dos casos é uma máscara, atualmente. Porquê? Porque dizer hoje em dia que apostamos na formação é uma frase que vende bem, vende-se, quer dizer, uma frase que traz prestígio, traz.
Mas depois na prática falta de facto concretizar e acreditar e defender o projeto. Exatamente, daí a minha questão. Sim, sim. Porque há muitos clubes, muitas coletividades que escondem efetivamente este fator importante que é a formação. Sim, sim. E não lhe dão a dignidade que deveriam dar pelo facto de termos efetivamente todos estes jovens a lutar por um lugar mais tarde no futebol. E nem sempre isso acontece. Daí eu ter falado em máscara. Há alguns casos também, se calhar hoje em dia já não há tantos, mas que as receitas criadas do futebol de formação iriam integralmente para o futebol sénior, para pagar o orçamento do futebol sénior. Futebol sénior esse que não era baseado em jogadores da formação. Portanto, havia aqui um desvirtuar das situações em que se apostava na formação, mas a receita gerada por essa formação não iria para suportar o futebol sénior, que por sua vez não era constituído por atletas da formação. E portanto eu penso que hoje em dia a tendência está a mudar, portanto está a mudar claramente. Cada vez mais assistimos, e aqui no nosso Conselho existe já vários exemplos disso. O próprio Leixões, há 2 anos ou 3, com o Mister Rui Correia, apostou na formação e teve sucesso, e portanto os clubes da Distrital também, eu tenho lido as notícias, portanto têm andando claramente nesse sentido, o Padroense, agora o Lessa de Balio, o Custóias, portanto o Infesta também, portanto, e de facto a tendência hoje em dia é para de facto apostar na formação, sem ser uma máscara, mas sendo uma realidade. Portanto esperemos que seja para continuar e para se afirmar nesse sentido. Considera que a formação é indispensável no clube? Absolutamente. Eu até considero mais. Considero que um clube sem formação perde muita identidade e não será um clube verdadeiramente na sua acessão da palavra. Repara-se, quando o futebol sénior tem 25 atletas, um departamento de formação pode ter 500, 600, 700. Exato. Agora multiplique isso pelos agregados familiares, imagine, portanto, o que é que estamos a falar? Que envolvência é que tem um departamento de formação e que envolvência tem um futebol sénior. E portanto, eu acredito seriamente que a formação pode demorar a impor-se, mas vai se impor de facto, porque quanto menos seja pelas dificuldades que cria se não a tivermos. E, portanto, cada vez mais a dinâmica do futebol de formação é importante para os clubes. E cada vez mais pensamos que devemos viver cada vez mais com a formação, porque o futebol está caro e um clube sem formação praticamente não tem identidade. Não há identidade, claro. Não há quem sinta o orgulho da camisola, não há quem sinta o que representa aquele emblema. Eu há campos onde que visito, muitas vezes quando estou cá e vou visitar de facto jogos, vários clubes, e sinto um peso porque passei a minha infância a ver jogos do Distrital e a imaginar-me jogar naqueles campos e portanto eu tenho uma carga emotiva diferente, portanto, e é este sentimento, e é isto que voltamos à primeira pergunta, que é o futebol enquanto fenómeno social e as emoções que desperta em nós, e portanto falamos disto e até nos arrepiamos, e portanto é estas emoções que nós falamos quando falamos sobre futebol. Nós iremos voltar precisamente ao futebol, à parte social no futebol, mas vamos deixar isto lá mais para a frente. Eu gostava de lhe perguntar agora o que pensa do futebol como incentivo para a prática desportiva em jovens e adultos. Olha, nós não somos dos piores países em termos de obesidade e de problemas ligados aos diabetes e problemas de saúde. Não somos dos piores países, mas estamos na cauda, de facto. Estamos na cauda. E, portanto, eu acho que uma cultura de prática desportiva, da prática do desporto, é importante, é urgente. Portanto, o meu amigo, professor André Seabra, que é um destacado professor das faculdades, fez um trabalho sobre futebol e saúde, e portanto que foi patrocinado pela UEFA e creio que também pela FIFA, e portanto demonstrou facilmente que um jovem que pratica desporto, portanto, evita determinadas doenças e evita também a questão da obesidade, que depois atrás de si também traz algumas doenças. E portanto o futebol, sendo ele um fenómeno social importante, nós podemos cativar de facto os jovens à prática desportiva, portanto fazê-los praticar desporto através do futebol.
E, portanto, há vários formatos. Portanto, nós temos aqui vários espaços no Distrito do Porto, que se formos lá aos fins de semana, vemos, de facto, muitas famílias, no que é o Parque da Cidade. Portanto, vemos várias famílias a praticar desporto, a andar de bicicleta, a jogar vôlei, e, fundamentalmente, naqueles espaços verdes, a jogar futebol, pais, famílias, portanto, com os miúdos, adultos. E, portanto, o futebol tem esta possibilidade de trazer, de tirar os jovens das Playstations das discotecas e dos cinemas e dos bares e trazê-los à prática desportiva. Porquê? Porque os miúdos gostam de jogar futebol. E, portanto, se nós conseguirmos ter projetos aliciantes com o futebol, de facto estamos a promover, no final estamos a promover é praticar desporto. E, portanto, esse é que é o objetivo. E é aí que o futebol, sendo ele o desporto rei, tem essa facilidade de conseguir cativar as pessoas à prática desportiva. Nos adultos, muito mais importante, porque todos nós sabemos que quando começamos a nossa vida de adultos temos uma vida extremamente agressiva, que é emprego, casa, e de facto só o futebol é que nos arrasta. Hoje em dia também há o fenómeno da corrida e das bicicletas, sim, que está, digamos, também numa escala grande, mas no fundo o futebol é que nos faz sair do sofá e fazer uma partidinha de meia hora, ou fazer isto 2 vezes por semana, ou uma vez por semana. E, portanto, o futebol tem esta responsabilidade e esta facilidade. E, portanto, todas as entidades que pensam em dar condições sociais às pessoas, refiro-me nomeadamente às autarquias, devem pensar nisto, portanto, promover estas ações e dar espaços à população, para que a população, através do futebol, consiga fazer a prática desportiva e sermos, no fundo, uma sociedade mais saudável. Quando falamos há momentos atrás de que os jovens, ao praticarem desporto, evitam e saem dos Playstations, saem dos maus vícios, procuram deixam de criar vícios, até porque o futebol de formação hoje em dia nos clubes bem organizados tem os seus treinadores, os seus monitores, os seus responsáveis, os seus coordenadores do futebol juvenil, incutem nos jovens métodos extremamente importantes para o longo da vida. Para além de tudo isso, é também um fator importante de que com este método também os ensina a ser homens. Sim. Eu acho que o adulto que teve uma experiência desportiva, de algum modo, portanto, organizada e durante algum período de tempo, eu acho que, sem desprimir para os outros, e isto não é uma regra absoluta, eu acho que é um melhor cidadão sempre. Eu tenho ao longo da vida? Ao longo da vida. Sim. Eu acho que é o melhor cidadão. Acho que percebe as coisas de um modo diferente, que tem outra agilidade, outra capacidade de reagir, outra capacidade outro espírito de sacrifício, se calhar. Eu tenho esta sensação. Posso estar a ser injusto com algumas pessoas, mas eu acho que quem tem essa experiência desportiva, e eu tenho a experiência desportiva do futebol, eu acho que é um adulto diferente, tenho esta ideia. E depois também tem a vantagem de que, quando tem o seu agregado familiar e tem os seus filhos, também os vai incentivar à prática desportiva. E, portanto, isto é um comportamento em cadeia que devemos promover e devemos, de facto, incentivar para que aconteça. Tenho uma outra questão muito importante a seguir para lhe colocar, mas antes de mais, e porque vem mesmo em talho de foice, ontem no jogo Benfica-Porto, no final do encontro, vimos um mau exemplo. Vimos os 2 treinadores que se abraçaram de início, mas apenas para se dar ali alguns segredinhos e depois acabarem quase à pancadaria. Acha que isso foi um mau exemplo para a juventude? Acho que sim. Acho que é naturalmente um mau exemplo. E depois sei que as desculpas são o stress, é a adrenalina, tudo isso é verdade. Sim, mas não justifica. Mas não justifica absolutamente nada. E depois também tem uma coisa importante, que eu acho que aqui os mídias têm um fator importantíssimo, devem ser os primeiros a recriminar e, digamos, a fazer notar que, de facto, aquilo não é bom para ninguém. Exato. E, portanto, eu não vi até hoje nenhuma notícia, de facto, claramente a dizer mal daquela situação e a defini-la como uma um mau momento
dos profissionais de futebol. E isso é importante que seja claro e que seja bem transmitido a quem assista à televisão. Porque depois também os mídias o que pretendem é alimentar aquela situação. Claro, e depois, através dessa situação, vender mais 50 mil jornais, mais 30 minutos de audiência. E, portanto, eu acho que aqui os mídias também têm esta responsabilidade de ser os primeiros. Porque nós, hoje em dia, estamos numa sociedade muito mediática. E, às vezes, podem estar a dizer mentiras na televisão que nós, só porque está a ser dito na televisão, acreditamos que é verdade. E às vezes paramos 2 ou 3 segundos e pensamos, mas como é que isto é possível? E, portanto, é preciso também que os mídias tenham esta noção da importância que têm na gestão destes momentos. E, portanto, claramente que é um mau exemplo. Os envolvidos também sabem disso, naturalmente. Claro. São pessoas formadas e eu acredito, como digo, que é fruto daquela tensão que se criou e se gerou à volta deste jogo, mas de qualquer maneira é de facto um mau exemplo. Muito bem. Sr. João Rosas, veio-me agora à ideia uma questão que penso ser caricata. Política e futebol, inimigos ou irmãos? Inimigos ou irmãos? Eu acho que muitas vezes até os irmãos se dão mal, não é? E se prejudicam uns aos outros, são raros os casos, mas o que eu acho é que a política, eu defino a política como deveria ser uma ferramenta para gerar melhores condições sociais. Eu acho que a política foi criada para isto, para criar regras, para que no fundo toda a gente tenha melhores condições. E portanto o que nós assistimos às vezes é a política a aproveitar-se da grande visibilidade que o futebol dá, mas depois na prática apoiar pouco quem precisa de facto de trabalhar e fazer os seus projetos ao nível do futebol. Eu acho que se a política e o futebol fossem de facto 2 bons irmãos, eu acho que isto melhorava bastante. Eu falo até nomeadamente ao nível regional, ao nível do distrito. Porquê? Porque sabendo da importância que o futebol, como falamos na primeira abordagem, que o futebol tem nos vários setores de atividade, portanto, mesmo na parte económica, eu acho que a política devia criar todos os mecanismos para que os homens do futebol, para que os clubes, que são no fundo instituições de utilidade pública, tivessem boas condições para desenvolver o seu trabalho e potenciassem cada vez mais. Portanto, infelizmente, eu acho que a grande maioria das vezes a política e o futebol são inimigos, embora apresentando-se como irmãos e fazendo-nos crer que são irmãos. Mas eu acho que nesta altura a política e o futebol são inimigos. Parece que a política e o futebol misturados nunca dão bom resultado. Não dão bom resultado, não. Um tenta-se aproveitar do outro com a promessa de ajuda e depois... É verdade que sim. A senhora Rosas, vai-se falando de futebol no município, por exemplo, de Matosinhos. Eu gostava de falar sobre este desporto de funcionários públicos. Eu creio que no passado já houve essa experiência. Sim. No passado já houve essa experiência. Já houve. Eu acho que essa experiência, no fundo, iria ao encontro do que hoje as empresas também defendem, que é, para além da atividade profissional e do horário de trabalho, desenvolver laços de sociabilidade entre os seus elementos. Portanto, as autarquias, no fundo, são empresas, não é? Claro. E eu penso que devia acompanhar essa tendência, ou seja, criar momentos de sociabilidade entre os seus elementos. E, portanto, acredito que seria possível e que deveria ser importante as autarquias fomentarem esse tipo de atividade. O que eu acho ainda mais é que os municípios deveriam, com todos os clubes que a compõem, da sua região, promover sazonalmente, ou seja, 1 vez por ano ou 2 vezes por ano, um convívio desportivo entre todos os clubes. Isso é que eu acho que também o município devia fazer. Portanto, além dos seus funcionários, promover este convívio, este dia desportivo, este momento desportivo entre os seus clubes. Deixe-me perguntar, na área do futebol amador, dito mesmo amador, sem passar pelas associações, neste caso a Associação de Futebol do Porto, eu gostava de ver um torneio ou um campeonato até dos municípios. Claro. Eu tenho essa experiência da minha formação enquanto jovem, que ia à Espanha e portanto havia muito essa dinâmica, que era nós, enquanto Futebol Clube do Porto, íamos jogar contra seleções de municípios.
E, portanto, que atrás de si já tinha uma primeira disputa de equipas do mesmo município para chegar a uma seleção. E, portanto, isto é uma dinâmica, como eu digo, digamos, organizada pelo município e, no fundo, era um contributo enorme do município para com os seus clubes. No fundo, dá-lhes ali um momento de convívio, de expressão, de visibilidade, de mostrar o seu trabalho e os jovens, e, portanto, e cada vez mais também os jovens olharem para a autarquia como uma entidade política que os ajuda, que os promove, que lhe dá condições para eles serem felizes, para eles fazerem o que gostam, com condições, com responsabilidade, naturalmente, e, portanto, eu acho que faz falta em Portugal esta dinâmica também. Portanto, o Distrito do Porto tem muitas câmaras, tem muitos municípios. Sim. Poderia aí perfeitamente se fazer aí um campeonato. Pode, eu acho que pode e deve. E deve. Deveria, não sei. Deveria, afinal de contas, claro parece sim. que as coisas não se apresentam nesse modo. Mas era uma das suas opiniões, seria um pouco essa. Claro que sim. Favorecer o desporto através do município, não é? Claro, porque o que está em causa aqui é no fundo só criar uma dinâmica de gestão, porque os clubes já existem, os atletas já lá estão, portanto é só a autarquia disponibilizar, digamos, portanto, um departamento para que de facto depois consiga... Como qualquer outro departamento que as câmaras têm, é verdade? Consiga coordenar com os elementos dos clubes o melhor momento, o melhor formato, enfim, e dando uma vida, de facto, ao município ímpar, não é? E penso que até seria um campeonato aguerrido, Matosinhos, Câmara do Porto, Câmara de Valongo, Câmara de Paredes, Câmara de Felgueiras, de Lixa. Isso existiu. Isso existiu em tempos. Realmente uma rivalidade muito grande e um campeonato muito, muito interessante. Sim, isso existiu em tempos. Não sei se ainda existe atualmente, eu sei que há 2 anos pelo menos existiu esse tipo de campeonatos, mas para o escalão de sub-14, que são iniciados no primeiro ano, são atletas com 14 anos ou menos 14 anos. E havia este modelo aplicado a este escalão. Creio que atualmente já não há, e então nos outros escalões também já não há. Portanto, nos sub-15, sub-16, sub-17, sub-18 e sub-19, que são no fundo os escalões de formação mais visíveis. Embora uma coisa curiosa, deixe-me que lhe diga que a FIFA considera formação até aos 23 anos, o que quer dizer que nós muitas vezes quando falamos da formação, falamos só até aos júniores. Já até aos 19 anos, não é? E portanto, a FIFA considerando como taxa de formação o percurso do atleta até aos sub-23, até aos 23, isso quer dizer que nós devemos encarar a formação até nos séniores. Portanto, o atleta estando já integrado nos séniores, já com 3 ou 4 anos séniores. Portanto, quando nós às vezes falamos de projetos de formação nos clubes, faz falta este pequeno capítulo, que é o capítulo mais importante, porque nós sabemos, quem está ligado ao futebol sabe, que a transição de júnior para sénior é onde se perde, se calhar, mais de 70% dos atletas. Sim, perde, exatamente. E, portanto, se olharmos para um projeto de formação com os séniores integrados, aí já se calhar se perderia menos e teríamos um rácio de bem melhor para o aproveitamento de atletas para o futebol sénior. Falou da FIFA e muito bem, lembrando que até aos 23 anos ainda são jogadores de formação, daí se ver o sub-19, o sub-20, o sub-21, o que prepara mais e melhor os jogadores para integrar não só a seleção, mas os clubes em si, não é verdade? Claro, porque há aqui um momento de transição que é importante, que é o tal momento de digamos, ser jovem para passar a ser adulto. E, portanto, esta transição tem que ser uma transição feita que necessita algum tempo. Há uns atletas que ganham uma maturidade mais cedo, exatamente, outros mais tarde, porque lhe deram condições, porque apostaram neles, enfim, por variedíssimas razões. E, portanto, nesta transição é onde está, enfim, todos os estudos feitos, é onde está identificada a maior perca o grande abandono dos jogadores após os júniores. E eu acrescentava aqui que é uma altura muito importante da formação deles, dos atletas, enquanto pessoa, enquanto na sua formação psicológica, e nesse momento acontece índices de frustração muito elevados e, portanto, os atletas devemos estar atentos a este fenómeno, porque é o que eu digo, que eu dizia no início, que é um sonho que é criado desde os 4 ou 6 anos, para chegar aos 19 e de repente retirarem aquilo que era o sonho deles. E, portanto, nessa altura é preciso ter muita atenção e, de facto, portanto, arranjar o melhor enquadramento para muito bem, fica aqui a deixa.
Mr. Rosas, eu gostava também que falasse um pouco do futebol no desporto escolar. Penso que é extremamente importante este setor. Sim. Portanto, o desporto escolar em si, a ginástica, a atividade esportiva em si, Sim. eu vejo muitas vezes os professores de educação física a queixarem-se que não há incentivo, que é o parente pobre da educação em Portugal. E o que eu acho é que, na minha opinião, eu penso que a Associação Futebol do Porto, como sendo, digamos, a entidade que representa os clubes e o futebol, deveria tentar de algum modo, portanto, com a parte da educação, desenvolver um plano adaptado às idades e pôr o futebol nas escolas. Portanto, nós temos experiência que se ensina o handball, ensina-se o basquete, ensina-se o vôlei, mas de facto, sendo o futebol o desporto rei, sendo o futebol quem cativa mais atenções, hoje em dia o futebol feminino está num forte crescimento também. Portanto, eu penso que o futebol, a Associação de Futebol do Porto, poderia desenvolver com as escolas primárias, com as escolas secundárias, com os professores de educação física, portanto, com o Ministério da Educação, desenvolver um plano de formação de futebol nas escolas. Começando pelas regras, que eu acho que muitas vezes nós todos discutimos futebol e não sabemos as regras. Portanto, às vezes as regras mais importantes. E, portanto, nós dando este tipo de formação e a atividade digamos, a atividade física através do futebol e do modo organizado, eu penso que teríamos todos a ganhar. Veja o fenómeno das academias. Hoje em dia, quantas academias existem, cheias, e que, de facto, é pelo facto das famílias, dos atletas, sentirem a necessidade de praticarem futebol de um modo organizado e não terem outra alternativa senão nos clubes e nas academias de futebol. Olhamos para o Padroense, quase com 400 jovens, é um belo exemplo. É um mundo de jovens, é um belo exemplo. É realmente um princípio excelente. É um belo exemplo. E um bom princípio, não é verdade? É um belo exemplo de que miúdos com 4 anos, não é? Portanto, que começam realmente a entrar no mundo do desporto, da atividade física, da sociabilidade, e que ao longo da vida vão deixando os maus vícios, os problemas complicados, tudo que diga respeito a uma má formação. Exatamente. Não, o futebol desenvolve características de sociabilidade fantásticas. Portanto, os miúdos passam a ter um convívio diferente. Aquela transição dos 4 anos em que estão no miminho do papai e da mamã e que passam a ir para um grupo em que eles têm as suas regras, que já não se faz todas as vontades dos meninos e, portanto, tem a disciplina, que tem o rigor, tem os objetivos, tem aquilo, e os miúdos nesse aspecto são sarcásticos, portanto, são os primeiros avaliadores. Tu jogas mal, eu jogo melhor que tu, sai da baliza que aquele é que defende bem, e, portanto, eles começam a entrar, digamos, no fundo, numa sociabilidade importante, portanto, e necessária. Muito bem, vamos passar então à questão seguinte. São 21h46, está na sintonia da Rádio Matosinhos Online e estamos com o programa Maré da Opinião com o treinador de futebol, o Sr. João Rosas. Logo a seguir quero lembrar que por volta das 22 horas temos também o programa Claramente Falando, que segue até às 23h15 com também o treinador de futebol, o Sr. António Gaiteiro. Fico por aí, vamos continuar com o treinador de futebol, o Sr. João Rosas. Sr. Rosas, gostava também de saber um pouco a sua opinião sobre este tema, que no fundo acaba por ser também importante no meio de toda aquela juventude. Considera ser importante existir um psicólogo numa equipa de futebol ou no desporto em geral? Não sei qual é a sua opinião e o que é que apreciaria um psicólogo no centro de tantos jovens. Sim, é importante. Acho que é muito importante. Sobretudo para aqueles casos mais sociais, mais complicados. Sim, mas mais do que isso até. Mas mais do que isso também. Mais do que isso. Eu acho que há fenómenos. Repare, nós num clube onde existem atletas, tem que haver diretores, tem que haver treinadores. Exato. Portanto, no fundo, até os treinadores e até os diretores precisam, digamos,
O psicólogo é uma expressão que está um bocadinho, que eu acho que nós, ao longo do tempo, a caracterizamos mal. Caracterizamos mal pelo facto de que associamos o psicólogo a pessoas doentes. E o psicólogo não é só para pessoas doentes. O psicólogo e a psicologia dá-nos capacidades que nos ensina, no fundo, a desenvolver as técnicas de liderança, técnicas de comunicação e, portanto, é muito importante para o treinador ter estas ferramentas consigo. E, portanto, através do psicólogo, num clube, ele pode começar precisamente por aí, por essas ferramentas, que é, no fundo, identificar aos treinadores como é que deve comunicar com os atletas, qual é a intensidade da voz que deve utilizar em determinadas circunstâncias, se deve ser mais agressivo ou mais relaxado com um determinado atleta. O próprio diretor, portanto, ter noções de comunicação também e de liderança, saber quais são, porque hoje em dia isto está estudado e está identificado. Portanto, o psicólogo num clube pode também desenvolver estas ferramentas, fazer reuniões com os pais, dizer-lhes claramente, por favor, não dê instruções da parte de fora aos seus filhos, porque senão ele vai ouvi-lo assim e não ouve o treinador. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que o psicólogo pode apresentar como projeto para um clube, sem ser necessariamente tratar um doente. E, portanto, o que eu acho é que o psicólogo até à data não vingou nos clubes de futebol, porque de uma maneira geral já se apresenta mal. E, portanto, eu imagino um psicólogo no clube e o treinador dizer, olha, hoje tens dizer ao atleta, amanhã tens que vir às 10 da manhã para falar com o psicólogo. Ele vai levar a mal. Porque ele vai achar que o treinador vai dizer que ele está maluco. E, portanto, eu acho que o psicólogo já se apresenta mal nas suas competências. E, portanto, se nós dermos uma roupagem diferente a este profissional, que é extremamente importante para o futebol, para a estrutura toda, não só para os atletas, portanto, vamos dar mais valor e com certeza que vamos dar o devido valor que ele tem e vamos tirar muitos dividendos dessa presença. Muito bem, são 21 horas e 50 minutos, peço perdão, temos 10 minutos para terminarmos este programa Maré da Opinião, porque, como já disse logo a seguir, temos o programa claramente falando com o Mr. António Gaiteiro. Mr. Rosas, os jovens durante a formação, e ele pedi que fosse um bocadinho mais breve agora nas suas respostas, de forma a eu poder colocar todas as questões que tenho ainda para lhe fazer e chegarmos ao tempo normal. Os jovens durante a formação, acha que precisam de ser tão bem amparados mesmo no futebol? Sim, claro. Os comportamentos que temos nos atletas durante o treino, durante o jogo, portanto, muitas vezes são reflexo do que vem de casa e da rua e das aulas e tudo isso. E, portanto, nós, de um modo que seja quase imperceptível, tentamos, numa primeira abordagem, numa primeira análise, identificar qual é o contexto do atleta e, portanto, a partir daí desenvolver todas as ações necessárias para que ele se sinta confortável no clube e na atividade do clube, seja nos treinos, seja nos jogos, seja nos momentos de concentração, seja no que for. E, portanto, o que eu acho é que o clube não pode, não deve substituir a família, nunca, mas deve estar atento. Deve estar atento e deve conseguir gerir da melhor maneira. Portanto, nem o clube se sobrepõe à família. Eu costumo dizer, nem o clube se sobrepõe à família, nem a família se deve sobrepor ao clube. Portanto, nem os pais mandam no clube, nem os clubes vão ser a família do atleta. E, portanto, porquê o futebol? Porque muitas vezes o atleta é onde ele sente tranquilidade para desabafar, para expressar o que lhe vai na alma. E eu, ao longo dos meus anos, tive várias experiências de atletas que confidenciaram comigo algumas dificuldades, connosco, com o clube, e o clube meteu os pés ao caminho e muitas vezes resolveu as situações e proporcionou aos atletas um bom enquadramento e, portanto, eu acho que os atletas precisam deste acompanhamento e precisam deste rastreio. Muito bem, o senhor que foi coordenador geral da formação do Padroense Futebol Clube durante alguns anos, gostava de lhe perguntar se acha que os jovens durante a formação, ou por outra, nota alguma diferença, ou notou, mas pode continuar a notar atualmente,
nos jovens desta geração, à sua, por exemplo? Bastantes. Muito. E esta é uma realidade que às vezes os clubes cometem este erro, que é os treinadores tiveram a sua experiência enquanto atletas da formação e tentam criar, digamos, as mesmas regras, as mesmas condições do seu tempo. Dizer, no meu tempo é que era, e o fazíamos, e és o mariquinhas, e não consegues fazer isto, e eu fazia, e portanto, este é um dos maiores erros. Porquê? Porque a sociedade hoje está completamente diferente, os jovens hoje estão completamente diferentes, e portanto, eu acho que Adelino compreende perfeitamente, um miúdo hoje, de 14 anos, à tarde, às 4 da tarde, consegue ver na internet o treino que o Bayern Munique fez às 10 da manhã. E, portanto, imagino que este atleta, a ver o que é que os melhores fazem, e depois às 7 vai para o treino e vai subir bancadas, e subir e descer, andar com os colegas às costas e tal. Portanto, que motivação tem este atleta? Que tenha consciência de como se deve trabalhar, em termos de organização do treino, em termos do conteúdo do treino, e depois ele chega às 7, que é uma coisa que ele gosta de fazer, e vai andar com os colegas às costas e a subir a bancada. E, portanto, há uma grande diferença. Os clubes têm que estar atentos a isto, os treinadores têm que estar atentos a isso, os diretores têm que estar atentos a isso. Hoje os padrões são completamente diferentes e quem os rejeitar ou quem os ignorar vai de facto ter alguns problemas na gestão do seu clube e, portanto, no fundo, não vai conseguir cativar atletas para a prática desportiva. Muito bem, já aqui falamos dos casos sociais, mas aproveito a sua experiência para lhe perguntar, casos com jovens jogadores a nível social e comportamental, já encontrou na sua carreira como treinador? Sim, como lhe disse, infelizmente, portanto, cruzamos com alguns exemplos, com algumas dificuldades ao nível das sociais e das famílias, e o que o clube deve fazer, não se deve demitir dessa responsabilidade também, sem nunca pretender substituir-se, como eu digo, substituir a família, não pode ser, mas de alguma maneira ser o elo de ligação entre o fator social e o fator desportivo, com a vantagem de que tem nas mãos um atleta que acredita no futebol e nas pessoas do futebol e que pode ajudar a resolver e que no fundo consegue fazer com que os atletas ouçam mais e as famílias ouçam uma terceira parte que está ali para ajudar. Uma última questão relacionada com o futebol, depois tenho mais duas questões, mas mais do foro pessoal. Gostava de lhe perguntar, considera que a família sempre teve importância na sua carreira desportiva? Sim, eu acho que a família tem sempre importância em todas as carreiras desportivas, seja pela ausência ou seja pela presença. Muitas vezes uma família ausente também tem importância na carreira positiva ou negativa. E, portanto, as famílias têm sempre um fator, por isso é que eu sempre defendi que no futebol de formação não se deve pôr as famílias à parte. As famílias fazem parte integrante do projeto da formação do clube, dando-lhes a conhecer quais são os seus limites, quais são, digamos, as suas ingerências e, portanto, não deixando que eles ultrapassem para a esfera da gestão desportiva e do clube, mas dando-lhes claramente também a noção de que são um elemento fundamental para o crescimento do jovem e para a sua tranquilidade de vida no clube. Muito bem. Sr. Roses, este programa na Rádio Matosinhos Online, Maré de Opinião, acha que pode ser um elo de informação e comunicação para todos os ouvintes, muito principalmente para todos os esportistas? Olha, eu tenho sido um ouvinte com alguma regularidade Muito obrigado. Dos programas. Tenho conhecimento disso. Dos vários programas. Inclusive, quando estou fora. Quando estou fora, portanto, socorro-me da sua rádio, da rádio, para ouvir pesados colegas, amigos, conhecidos, pessoas que eu admiro bastante e que têm, de facto, um trabalho exemplar no futebol, em geral, e que tem pouca visibilidade. E, portanto, a rádio tem feito, a Rádio Matosinhos tem dado este contributo que é fundamental, como eu dizia há pouco, que é preciso dar visibilidade a quem trabalha no futebol distrital. Primeiro, porque existe muita competência. Segundo, porque é, no fundo, digamos, a maneira de conseguir agradecer às pessoas que muitas vezes trabalham gratuitamente ou de forma amadora e, portanto, e que fazem um enorme trabalho. Eu normalmente sublinho a Dourado e não me esqueço das palavras do Sr. José Mourinho quando recebeu, digamos, o prémio há pouco tempo no Casino do Estoril, que disse: este prémio vai inteiramente para os anónimos do futebol, que estão ligados ao futebol, que têm os mesmos sonhos que eu, que querem o mesmo que eu, que trabalham da mesma maneira organizada que eu e que no fundo não têm visibilidade e não têm, digamos, não são conhecidos. E, portanto, é esta base da pirâmide que é o futebol profissional,
em que só se vê, digamos, a ponta de cima, é que a base está submersa e que não aparece. E que é importante projetos como a Rádio Matosinhos, que dá expressão e que dá visibilidade, é muito importante o vosso trabalho e, digamos, que façam um apelo também para que, de facto, apoiem a rádio e que promovam para que possa dar oportunidade a tanta gente que trabalha de uma forma fantástica à volta do futebol e à volta da formação e do futebol em geral, não só da formação. É verdade que sim, a rádio Matosinhos Online, com certeza, como todas as outras, precisam de ajuda, porque, como todos sabem, se fazemos rádios por paixão e damos voz a quem quer ter voz, e isso é extremamente importante numa comunidade como a nossa. Porque estamos nesta reta final deste programa, Mr. João Rosas, que mensagem gostaria de deixar a todo o auditório que esteve na escuta desta hora de programa desportivo na Rádio Matosinhos Online? Olha, a mensagem principal que eu gostava de deixar era, de facto, fazendo um resumo de tudo que falamos aqui, o futebol médio em Portugal é um futebol de qualidade. Com isto quero dizer que nós temos bons elementos a trabalhar o futebol, seja na era dos treinadores, na era dos dirigentes, nos atletas. Portanto, há que acreditar que, de facto, o futebol médio em Portugal tem muita qualidade no universo mundial. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é que, de facto, a quem compete apoiar os clubes, as associações, como é o caso da rádio, que prestam este serviço, como dizia, de uma forma gratuita, de uma forma, digamos, dando muitas horas da sua vida pessoal a estas causas, apoiem, de facto, eu vejo tanto dinheiro desperdiçado em tanta coisa que, de facto, não faz falta nenhuma e, portanto, digamos, esta... E nós, enquanto cidadãos, devemos exigir, devemos estar mais presentes, participar mais e, de facto, fazer força para que, de facto, as entidades políticas apoiem os clubes, para que os clubes possam ter melhores condições. Aos clubes e aos treinadores e às pessoas ligadas ao futebol, acreditem cada vez mais que o futebol é um bom instrumento para a nossa vida, enquanto cidadão, para termos uma vida saudável, uma vida social ativa e com bastantes amigos. E eu hoje sou claramente um cidadão diferente pelos muitos amigos que eu tenho no futebol. O amigo gaiteiro é um belo exemplo disto também. São pessoas que ao longo dos anos admiramos a respeitar, criamos como ídolos e hoje nos revemos ao lado deles, estando ao lado deles e convivendo com eles. Portanto, isto é uma satisfação enquanto ser humano e como cidadão que é, digamos, impagável e que só através do futebol é que foi possível. Portanto, eu hoje, felizmente, posso dizer que tenho muitos amigos que os conheci no futebol, através do futebol, que foram meus atletas, que foram meus colegas, que foram meus treinadores, que foram meus diretores e, portanto, tenho muitos ídolos à custa do futebol. Muito bem, deixe-me só ler aqui uma mensagem muito rápida de um adepto do Padroense, do Sr. Iglesias, que envia um grande abraço de amizade para o Sr. João Rosas, que conhece muito bem e do qual sempre se deu muito bem. Um grande abraço para ele. Muito obrigado, amigo Iglesias. E o amigo Iglesias é um belo exemplo de paixão pelo futebol e pelo Padroense, e é um belo exemplo de como o futebol é importante para a vida das pessoas e, portanto, um grande abraço também para o meu amigo Iglesias e continuo a apoiar o... Pois muito bem, foi com particular prazer que o recebi na Rádio Matosinhos Online para podermos conversar de vários temas desportivos ligados ao treinador e ao futebol. Da minha parte, e em nome deste programa, quero felicitá-lo pelo seu trabalho como treinador e desejar muitas felicidades para um grande sucesso em nome do desporto. Muito obrigado, Sr. João Rosas, muito boa noite. Muito obrigado e muito boa noite e continuo, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Foi então este o trabalho possível feito no tempo recorde de 1 hora e 1 minuto com o Mr. João Rosas, que nos trouxe aqui temas muito importantes relacionados com a formação do futebol do país. Portanto, para todos quero desejar uma muito boa noite, pedir-vos que continuem connosco, porque dentro de 2, 3 minutos iremos para o ar com o programa Claramente Falando, com mais um treinador de renome, um treinador muito considerado, um treinador que todos nós gostamos, que é o Sr. António Gaiteiro, que vai estar comigo até muito próximo das 23 horas e 30 minutos e por isso peço-vos que fiquem desse lado, porque nós deste lado gostamos imenso de vos sentir do outro lado.
podem enviar mensagens através do Facebook da Rádio Matosinhos Online, cá estamos para as ler e para as transmitir eventualmente ao nosso convidado. Por isso, fiquem bem, aproveitem também neste final do programa, do primeiro programa com o Mr. João Rosas. Um grande abraço para todos os portugueses espalhados pelos 4 cantos do mundo e que estão em sintonia com a Rádio Matosinhos Online. Muito obrigado para todos, um grande abraço. Não saiam dos vossos lugares, continuem a ouvir a Rádio Matosinhos Online. Nós voltamos já a seguir. Até já. Miguel Lino, muito bem.